Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 9 de setembro, estamos aqui mais uma vez juntos, né, para ficar mais uma horinha aí trocando informações, porque sabe que eu aprendo muito com vocês também, né? Hoje o nosso tema é sobre mitos e verdades sobre o colesterol. Muita gente chega ao meu consultório justamente por essa causa, que está com colesterol mais elevado e aí estão preocupados, estão já fazendo uso já há muito tempo das estatinas, das medicações para baixar o colesterol e não baixa o colesterol, enfim, e aí a gente está vendo isso de forma mais precoce, inclusive em crianças. E aí, doutora, como é que é? Esse colesterol vai me prejudicar? Vai trazer maior risco para doenças cardiovasculares? Enfim, muitas mulheres na menopausa também, com o aumento do colesterol. E aí é sobre isso que eu vou falar hoje, né? Eu acho que assim, existem alguns conceitos que já foram ultrapassados, que os novos estudos hoje demonstram uma outra realidade sobre esse tema, e por isso que eu resolvi falar com vocês, ok? Então, ó, para quem tá chegando agora, né, que eu sei que tem muita gente aí com interesse sobre esse assunto, eu dou meu boa noite, e para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista com especialidade em nutrição clínica funcional e fitoterapia, tá? E vamos começar então a falar sobre isso. Todas as perguntas que vocês quiserem fazer, as dúvidas, estou aqui disponível durante essa uma hora, juntos aqui. Quem não vai assistir essa live, quem não pôde assistir a live, por algum motivo que muita gente me perguntou, se Deus quiser ela vai ficar gravada no IGTV ou então no meu canal do YouTube, Doutora Roseli Rossi, tá bom? Oi Vanusa, oi Monte Silva, Vana 20, Roberta Almeida, meu boa noite a todos vocês. Pessoal, uma pergunta logo de início que eu vou fazer para vocês. Vocês acham que o nosso corpo iria fabricar uma substância que nos prejudicasse? Pois é. A natureza é muito sábia, né? A partir do momento que 75% em média do colesterol formado é sintetizado pelo nosso próprio organismo, precisamente pelo fígado, é sinal que a natureza diz pra gente, olha, essa substância é importante, ela vai estar presente em muitas ações fundamentais para a sua saúde. Por isso a gente vai ter que fabricar. Porque quando não é tão importante essa substância, fica a cargo de cada um. Se quiser consumir, consome. Se não, não vamos fabricar. Não é o caso do colesterol. Colesterol, gente, vamos começar a partir pelo conceito correto. Ele não é uma gordura, ele é um lipídio, que é diferente de gordura. Ele age como uma gordura, só que ele é um lipídio, é uma substância, um álcool policíclico. Toda gordura é um lipídio, mas nem todo lipídio é uma gordura. E ele faz, às vezes, uma semelhança com a gordura. E muita gente se confunde com relação a isso. O colesterol é formado a partir da glicólise, da quebra do açúcar. Tá, e como eu disse, 75% dele é formado pelo nosso fígado e 25% só é o colesterol que nós ingerimos via alimentos, ok? Bom, muito bem, o colesterol é uma substância, gente, que o nosso cérebro gosta muito. A energia cerebral do sistema nervoso central depende muito da quantidade de colesterol. O coração também gosta muito do colesterol, ele é fonte de energia para o músculo cardíaco. Talvez tudo isso que eu esteja falando agora, vocês estejam assustados, ou muitos de vocês já escutaram falar, mas os estudos nos demonstram isso. Outra coisa que ele é super importante, ele forma os nossos hormônios. Então os hormônios sexuais, testosterona, estrogênio, a provitamina D, que é o hormônio hoje, né? O pessoal fala de hormônio, a vitamina D, né? São todos formados a partir de colesterol.
Por isso que as mulheres na menopausa ficam assustadas quando falam, gente, eu nunca tive colesterol alterado, aumento do colesterol. Por que ele aumentou? Porque você deixou de fabricar um hormônio. E aí ele vai se elevar. Outra coisa, quando eu tenho um hipotiroidismo, eu também posso elevar o meu colesterol. Então, o colesterol, ele é uma matéria-prima para formar hormônios importantíssimos para a nossa saúde. Se sua testo tá baixa, dá uma olhadinha se o colesterol, como é que ele tá, se ele não tá alto. A hora que eu regularizo a minha testosterona, a hora que eu regularizo o meu estrogênio, eu vou conseguir melhorar ou nivelar os níveis de colesterol, porque eu vou utilizá-los para formar os hormônios. O colesterol, ele está presente, gente, em todas as membranas celulares de todo o nosso corpo, do intestino, dos músculos, do cérebro. Toda membrana celular tem parte de gordura e esta gordura, parte é colesterol. Vocês acham que seria que uma substância dessa não é importante? Pois é, ela também ajuda, sabe no que, gente? Na absorção das vitaminas lipossolúveis. A vitamina A, D, E e K dependem da quantidade de colesterol para poder serem absorvidas. E outra coisa que é dependente do colesterol é a produção dos meus sais biliares, dos seus sais biliares. Sabe por que é importante os sais biliares? Para poder digerir gordura. Então eu preciso do colesterol, doutora, para formar meus sais biliares e conseguir digerir a gordura? Sim! Então ela tem ações super importantes. E aí, com o passar da idade, a gente naturalmente aumenta também o nosso colesterol. Então ele não é tão vilão quanto a gente pensa. Eu vou dizer para vocês em que momento que o colesterol é ruim. Muito bem, gente. Vamos dizer que o colesterol ele é formado por frações, né? O colesterol total ele é formado por frações. O colesterol, o LDL colesterol, ele é formado pelo HDL e pelo VLDL. O LDL é uma lipoproteína, como está falando, low, de baixa densidade, leve. Pois é, eu só vou ter problemas, a gente tem várias LDLs também, a gente achava que só tinha uma, né? A gente tem 11 tipos de LDL. E eu só vou ter problemas com relação a ela se, todo mundo fala o mau colesterol LDL, ok, se ele estiver muito elevado e principalmente se o nosso LDL estiver oxidado. Existe um exame que é caro, nem todos os laboratórios fazem. Lá fora a gente costuma ver isso mais frequentemente, laboratórios de fora, que é calcular, deixa eu passar aqui, gente, aqui ó, calcular o nosso LDL oxidado. Então o problema está aí, é quando a gente faz uma oxidação no LDL. Tudo que é oxidado no nosso corpo, tudo que oxida é deletério, é prejudicial, inclusive o LDL. Então quando eu tenho a quantidade muito elevada essa lipoproteína, que é a LDL, de baixa densidade, e ela se oxida, aí ela vai causar aquelas placas de ateromas nas nossas artérias, aí ela pode formar os trombos, aí ela pode recrutar, o sistema imunológico vai ser recrutado porque ela causa inflamação, o nosso corpo desconhece essa LDL oxidada e vai recrutar esse sistema imune para isso, para combater esse processo de inflamação. Aí eu posso formar então uma estenose dentro de uma artéria, um apertamento, posso ter um derrame, então aí eu tenho risco de doenças cardiovasculares, mas isso só quando a minha LDL estiver oxidada. E quando que é que a minha LDL se oxida, gente? É quando eu fumo. O tabagismo vai fazer oxidação.
quando eu como errado, que vocês vão ver o que se come errado para oxidar LDL, quando eu estou numa situação de estresse, um estresse crônico, não é aquele estresse pontual, que eu estou estressada hoje por algum motivo. Isso eu já falei para vocês que é benéfico, mas quando eu vivo estressado, quando eu não tenho rotina, quando eu não tenho sono reparador, quando eu sou sedentário, em várias situações de perigo, eu vou aumentar muito a produção de radicais livres. E os meus radicais livres vão fazer com que essa LDL em quantidades elevadas, ela pode se oxidar, formando então perigo lá nos meus vasos e artérias e aí aumentando o risco das doenças coronarianas, doenças circulatórias, né? Então esse tipo de problema existe, mas existe se eu tiver um estilo de vida inadequado, né? Agora, do contrário, se eu tenho um estilo de vida adequado e tenho uma LDL alta e ela não está oxidada porque eu não tenho nenhuma fonte, nenhum aspecto desses de perigo, não há porquê eu me preocupar, gente. Ok? Entendido isso, gente? Isso que eu queria colocar para vocês. E outra, se eu tiver um bom HDL, o que é um bom HDL? Uma quantidade boa de HDL, que é a lipoproteína de densidade alta, ela faz também um carreamento, uma limpeza desse aumento de LDL, desses níveis elevados de LDL, e leva outra vez para o fígado. A LDL pega o colesterol do fígado que fabrica e leva para os tecidos e para as células. E pode, eventualmente, causar esse estrago. Agora, a HDL, que é o bom colesterol, vamos colocar assim, né? Não tá tanto correto eu falar isso, mas eu vou falar para vocês poderem entenderem. Ela pega o excesso de LDL aí que está nas nossas células, nossos vasos, e vai colocar isso lá pro fígado, leva de volta. Então ela faz uma limpeza e ela sinaliza também o sistema imunológico quando ela vê uma inflamação dentro de artérias e veias. Então por isso que a gente fala que é bom a gente ter níveis elevados de HDL, tá? Que vocês vão saber como que a gente aumenta isso e quais são esses níveis. Muito bem, deixa eu ver. Oi, Catarina, tudo bem? Meus amores que estão aqui, seguidoras, aqui, ó lá, muita gente nessa live, hein? Falei que o interesse aqui é grande. Bom, aí, gente, eu tenho a VLDL, que é uma transportadora de triglicérides, que pega o triglicérides que é formado lá no fígado e leva para as células para gerar energia. Quando o meu VLDL também está muito alto, até 30 ok, mas acima disso a gente já sabe que o meu triglicérides está elevado. E se triglicérides está elevado, eu também posso ter um risco de doenças cardiovasculares. Isso também não é legal, tá? Então eu tenho que ficar atenta aos valores de normalidade, a conduzir uma avaliação correta de todas essas frações, né? Então o total, colesterol total, e conduzir corretamente quanto está cada fração dessa, ver quem é esta pessoa que eu estou analisando e avaliando, ver os demais fatores de risco que ela possa ter, para poder então ministrar ou não alguma medicação, para poder dizer se essa pessoa está em perigo ou não. Então, não é à torta e à direita que a gente tem que já prescrever uma medicação como uma estatina, que vocês vão ver os efeitos colaterais também que ela ocasiona. Ela pode ser bem-vinda, sim, em algumas situações, mas não em todas, como tanta gente está tomando. É um dos remédios mais vendidos. É um absurdo isso. Sendo que não há necessidade de tomar se eu fizer uma boa avaliação e se eu tiver uma conduta nutricional da qual eu vou passar para vocês. Ok, gente? Os valores hoje de colesterol aceitável, a gente coloca isso, vai, até 190, para criança até 150, são novos valores. LDL até 100, para quem está no risco, eles estão colocando 50 ou 70, dependendo do risco, se é um risco maior ou um risco menor, tá? E para criança, 40.
A HDL, o ideal tá para homens acima de 40 e para mulheres acima de 60 seria o ideal, tá? Porque a gente tem mais risco, né? Principalmente quando a gente entra na menopausa com relação a isso. Eles já aceitam acima de 45 para mulheres, mas eu gosto de um HDL acima de 60. Bom, muito bem. Se eu tiver esses valores dentro dessas normalidades, ok. Agora, tem ocasiões que eles estão acima. Mas se eu não tiver, como eu falei para vocês, o perigo do fumo, de uma vida desregrada, um estilo de vida inadequado, é só eu controlar através da alimentação e dos outros fatores de risco. Ok, gente, além dessa questão que eu falei para vocês, da menopausa e do hipotiroidismo, eu tenho também a obesidade como um fator que pode me elevar muito o LDL. Aí eu tenho que ficar de olho, né? Será que essa pessoa tem um LDL inflamado porque ela está comendo errado, ela está obesa porque ela não tem um estilo de vida adequado, porque as escolhas alimentares dela também não são adequadas. Então eu tenho que corrigir a alimentação dela e consequentemente ela vai baixar esses valores de colesterol, tá? Outro fato, sedentarismo. Sedentarismo também não vai fazer você ter uma boa HDL. Então, às vezes, você tem uma LDL boa, por exemplo, mas tem um HDL ruim e o exercício melhora muito. Então, o exercício não só melhora a HDL, como também vai fazer vocês baixarem o peso, diminuírem as inflamações, excesso de gordura, excesso de triglicérides, porque o triglicérides vai ser usado para gerar energia. Então é importante eu fazer os exercícios físicos também por conta disso, controlar minha fome, controlar minha compulsão. Então, indiretamente ele vai ajudar demais a vocês também controlarem e adequarem aí a questão dos níveis de colesterol, das frações, melhorar a que é boa, diminuir a ruim se ela estiver alta e evitar a oxidação dessa ruim, tá? Gente, agora tem uma que eu vou ter que, uma causa importante, que é uma causa genética, que a gente chama de hipercolesterolemia familiar, que acomete muito as crianças devido a um polimorfismo que existe. E aí sim, os níveis são muito elevados de colesterol, LDL muito elevado, chegando a 300, enfim. Aí a gente tem que controlar mesmo com a medicação, controlar com a alimentação, colocar essa criança desde cedo no exercício físico, fazer com que ela faça boas escolhas e saiba as escolhas delas alimentares, porque é um problema genético que ela vai ter para o resto da vida. E se além disso ela for uma pessoa que for sedentária, que tiver um sobrepeso, uma obesidade, ser fumante, consumir bebida alcoólica, enfim, aí ela vai aumentar o risco de ter doenças cardiovasculares, certamente. Mas se ela entender de um problema genético que ela tem, e aí ela conduzir uma vida de uma forma diferente, ela vai ter então um controle, uma modulação nessas partículas, nessas substâncias, e isso não vai ser um risco para a saúde dela, ok? Então essa é uma particularidade que a gente tem que levar em conta quando a gente faz uma avaliação. Isso a gente percebe desde cedo. Por isso que assim, é importante quando você tem um colesterol elevado, que a gente fala geneticamente, uma hipercolesterolemia familiar, a gente fazer de forma mais precoce na criança o exame de sangue para saber se ela tem ou não também esse polimorfismo genético, tá? Quando ela já tem história familiar. Por quê, gente? Um detalhe importante, o LDL elevado ou oxidado, principalmente o oxidado ou LDL elevadíssimo, como a gente está falando aqui, ele não apresenta sintomas, né? Eu não tenho dor porque eu estou com esses níveis elevados ou LDL oxidado. Então, acaba que se você não fizer os exames laboratoriais, você nunca vai saber se eles estão ou não adequados, se a gente tem ou não essa partícula oxidada. Então é importante fazer sempre os exames e estar modulando. Até quando a gente faz uma conduta nutricional, quando a gente vai estimular o consumo de alimentos que são importantes dentro dessas condições, é importante fazer os exames para a gente poder ver como está sendo a evolução.
Por quê? Porque o paciente não tem dor, ele é assintomático. Só quando ele tem muito elevado os triglicéridos e colesterol, que pode aparecer um amarelado na vista e pode ser também a acantose nigris, pode aparecer aqui ao redor das axilas. Isso só quando a gente tem níveis muito elevados, mas do contrário não apresenta dor nem nada. Agora vamos falar, se alguém tiver pergunta pode me perguntar. Boa noite, JP. Eu vou começar a falar dos mitos e verdades aí. Nossa, eu já passei 20 minutos da live, gente. Alguém tá com tem pergunta aqui? Aí tem alguns conceitos aqui que eu preciso... Patrícia... Aí, gente, pode perguntar, tá? Não se sintam intimidados, eu tô aqui para poder responder as perguntas de vocês. Por enquanto eu não tô vendo. A Shirley Suzuki só falou que eu tô bonita de azul, que eu também adoro essa cor. Bom, comer ovo aumenta colesterol, gente? E aí, o que vocês acham? Isso já foi por terra abaixo há muito tempo. Só não vale comer o ovo frito, e frito em óleo vegetal. Isso realmente, essa parte da história é que é o problema. Do contrário, vocês podem comer ovo sim, inclusive a gema, tá? Já foi por água abaixo, isso é um mito. Por quê? Porque não é o colesterol da gema de ovo, embora seja uma grande fonte de colesterol, que vai aumentar o seu colesterol, e muito menos levar a oxidação dele, que agora vocês estão sabendo que o perigo é quando eu tenho um LDL colesterol oxidado. Então, quer comer um ovo cozido, quer comer um mexido, quer comer um omelete? Ótimo! Doutora, e se eu fizer com azeite de oliva? Desde que você não exponha esse azeite demais no calor, não há problema. E quando a gente vai fazer um ovo mexido, não precisa muito tempo mesmo no fogo. Então não vai ter problema. O que não pode, gente, são esses benditos óleos vegetais, que eles são um grande problema para poder oxidar essa LDL. É isso que eu não quero. Tá? É isso que vocês têm que entender. Óleo de soja, girassol, canola, que nem óleo é, algodão, milho, isso que tem que cair fora da alimentação de vocês. Esses óleos são tranqueiras. O que é bom? Azeite de oliva e óleo de coco. Ovo não é para sair do cardápio, a menos que vocês tenham intolerâncias ou alergias. Tá? E vão consumir nas formas que eu disse, não é frito em óleo vegetal. Aí você estraga um alimento que é um super alimento rico em proteínas, vitaminas do complexo B, colesterol, colina para o cérebro, ferro. Então esquece, é isso que eu quero. Pode comer o ovo, não tem problema, tá, gente? Outra coisa, dietas que cortam carboidratos podem aumentar o colesterol? Podem, porque quando eu tiro o carboidrato, às vezes as pessoas comem demais proteínas animais, proteínas e animais. Então ela vai começar a comer linguiça, o bacon, os embutidos, enfim, muita carne vermelha, frituras. Ah, é proteína? Vale tudo. Tirou o carboidrato? Então se ela começar a comer muita proteína e comer tudo frito com um modo de preparo que vai realmente ser prejudicial, isso pode atrapalhar e pode levar também a um aumento no LDL e LDL oxidado, porque é um alimento inflamatório. Excesso de proteína animal, excesso de óleos e gorduras saturadas, né? Gorduras trans, que são através dos embutidos, dos alimentos ruins que ela possa escolher, alimentos industrializados, processados, ultraprocessados, eles podem ser proteicos, mas têm gorduras ruins, e isso pode levar a um aumento do colesterol. Então não adianta só tirar o carboidrato achando que está fazendo uma grande coisa e baixar o colesterol por aí. Não é assim, calma que eu vou falar qual é o carbo que faz essa elevação do seu colesterol. Ruim, né? Outra coisa, pessoas magras não têm colesterol alto, é um mito. Muitas pessoas magras podem ter o colesterol elevado. Por quê, gente? Porque eu falei que a gente pode ter uma hipercolesterolemia familiar
né, que é um polimorfismo genético que pode ter uma elevação do LDL colesterol e não está dependendo do peso dessa pessoa. Outra coisa, se essa pessoa comer errado, se for estressada, se ela fumar, se ela beber, se ela tiver muitos fatores de riscos estressantes, ela vai aumentar o colesterol, porque o colesterol, gente, além de tudo, ele se aumenta quando a gente está em perigo. Ele é um biomarcador de perigo também. Então, quando algo está errado, como eu falei para vocês, um hormônio da tireoide baixo, porque eu tenho um hipotireoidismo, eu vou aumentar o colesterol, o fígado começa a produzir mais, que é uma sinalização de perigo. A hora que eu normalizo, esse hormônio que eu vou normalizar nos hormônios tireoidianos, eu baixo meu colesterol por tabela. Né? Isso a gente vê isso na prática, isso acontece, estudos também demonstram isso. Então, gente, cuidado, as pessoas que são magras e acham que podem tudo, está errado. Porque a gente precisa saber como o nosso corpo funciona. E se eu agredir esse corpo, então eu como excesso de carboidrato refinado, eu como muita gordura hidrogenada, gordura trans, gordura saturada, logicamente, isso vai fazer com que haja uma oxidação desse LDL colesterol, tá? Bom, outra coisa, gente, olha lá. Água com limão. Água com limão e água com berinjela, ou aquela mistura de berinjela com suco de laranja. E aí, doutora, isso funciona para baixar colesterol? Isso é um mito. Não adianta fazer isso, né? Primeiro porque, gente, uma andorinha nunca fez verão. Quem é meu seguidor sabe disso. Não adianta fazer uma coisa só isolada. Então, assim, água com limão é excelente para inúmeras coisas no nosso organismo. Ela tem efeitos excelentes. Entre eles, ela aumenta a produção de sais biliares, tá? Assim como o colesterol, que vão emulsionar, vão ajudar a digerir nossas gorduras. Ok, por aí, tudo bem. Ela pode poder ter uma influência nesse fator, né? Vai emulsionar também o colesterol, vai ajudar a fazer uma digestão dele. Mas até aí... E aí, gente? E o que eu fabrico? Tá lá dentro, né? E 75% é lá que eu tô fabricando. E se eu tiver esses problemas de risco, tipo, eu tomo água com limão, mas sou uma pessoa estressada, como mal o dia inteiro, não vai adiantar nada. Eu vou fabricar o meu LDL, ele vai oxidar e eu vou formar, então, a inflamação dentro das minhas artérias, né? Então, não vai adiantar eu tomar água com limão, muito menos tomar esse suco de berinjela, que é terrível. É horrível, não sei como muita gente faz, nem a farinha de berinjela. Agora, eu posso usar a berinjela numa alimentação saudável? Óbvio que sim. A berinjela é rica em antocianinas, né? Fatores antioxidantes que vão combater os efeitos ruins dos radicais livres que podem estar ajudando a oxidar a sua LDL. Aí sim, a berinjela é rica em fibras, que também é importante numa alimentação saudável. Então, aí por esse aspecto eu vou consumir a berinjela, mas não necessariamente numa forma ruim, que é num suco, né? Eu vou consumir ela assada, ou vou fazer ela refogada, ou vou fazer ela recheada. Eu mesmo sou uma fã de berinjela, mas a gente faz de uma maneira prazerosa para comer numa refeição saudável, tá? Outra coisa, óleo de coco diminui o colesterol e ajuda a emagrecer? Não, o óleo de coco não tem essa ação. Ele pode ser usado, né, dentro de uma alimentação saudável, dentro de quantidades também adequadas, uma colher de sopa ao dia, tranquilamente, tá? Não vai ter problema, inclusive ele tem parte de uma gordura saturada, mas ele tem muitos ácidos graxos de cadeia média, que são excelentes fontes de energia para o nosso intestino, para as nossas bactérias, ajudam a nossa digestão, ajudam a gente a produzir energia, tá? E não vão alterar o colesterol, tá certo? Então, dá pra gente usar até uma colher de sopa de óleo de coco e ele não vai alterar o seu colesterol. Desde que eu faça toda a lição de casa direitinho, né, gente? Agora, o que aconteceu? Quando começaram a falar sobre os benefícios do óleo de coco, que reduzia peso, o pessoal acha que quanto mais, melhor. Aí começaram a exagerar. Faz tudo errado e se tope de óleo de coco. É isso que não pode. A alimentação, gente, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter bom senso.
né? Não é porque a coisa é boa que quanto mais eu usar, melhor vai ser, melhor ação eu vou ter. Não, ela tem que estar num contexto de uma alimentação saudável, tá? Aí sim ela vai ter o benefício que ela deveria ter. Outra coisa, comer alimentos ricos em fibras ajudam a combater o colesterol? Gente, eu falei que as fibras são partes que não são digeríveis que estão presentes nos alimentos vegetais, as frutas, os legumes. E essas fibras, elas reduzem, quando eu como muito colesterol, que podem promover algum perigo, principalmente para quem está estressado, quem come mal, enfim. Então as fibras são benéficas porque elas vão não só melhorar todo o trânsito intestinal, são alimentos de bactérias boas, vão ajudar a absorção e vão remover os excessos inclusive de toxinas. Então, alimentação saudável, para mim ter tudo balanceado, sintetizar todas as substâncias que eu tenho, tá tudo equilibrado, eu preciso também ter de 25 a 35 gramas de fibras ao dia, que estão presentes nesse reino vegetal. Isso também vai me ajudar, caso também eu tenha um colesterol elevado, uma formação, uma síntese, como eu falei para vocês, ou consuma muito, mas lembra que ele vai estar só o colesterol que eu estou consumindo. Por quê? Porque ele vai remover esse tipo de colesterol, tá? Outra coisa, somente os alimentos fritos aumentam o colesterol? Bom, os alimentos fritos, isso é um mito. Os alimentos fritos também aumentam, mas não é somente, tá? O que aumenta colesterol, anotem aí, gente, são esses óleos vegetais que eu acabei de dizer para vocês, esses óleos refinados que passaram por um refinamento, que são os óleos de girassol, óleo de milho, de algodão, enfim, todos esses óleos de amendoim, todos esses óleos são óleos ruins. O único óleo vegetal que a gente aconselha é o óleo de coco. Os óleos de semente, por exemplo, óleo de semente de abacate, óleo de semente de uva, óleo de semente de linhaça, o óleo de semente de girassol, aí sim, o óleo de noz pecan, o óleo de... Enfim, esses óleos são óleos todos prensados a frios, que não sofrem oxidação, e esse óleo de semente de abóbora, aí eu tenho realmente óleos importantes para minha saúde, ricos em ômega 3, ômega 6, ômega 9, que se eu não der, são ácidos graxos que eu não consigo fabricar. Então esses óleos têm uma ação anti-inflamatória e benéfica. Agora esses óleos que eu acabei de dizer, algodão, soja, milho, canola, amendoim, são óleos perigosos. Além disso, o que são mais perigosos ainda são as gorduras hidrogenadas, as gorduras parcialmente hidrogenadas, como é a gordura trans, que foram fabricadas para poder aumentar a durabilidade dos alimentos e que estão presentes, gente, em alimentos industrializados, como bolachas, bolos, alimentos processados, ultraprocessados, sorvetes de uma forma geral, tá repleto, tá assim de gordura trans, gordura hidrogenada. Então essas gorduras são péssimas, elas são oxidativas, elas que vão alterar toda a qualidade da minha alimentação. Elas são prejudiciais para a saúde, para as artérias, elas vão promover o aumento de radicais livres, vão promover oxidação, inflamação e aumento de risco de doenças cardiovasculares. São essas gorduras que eu tenho que tirar da minha alimentação, né? Outra coisa, quando eu exponho essas gorduras no calor, né? Então você vê aquele pastel fritando, né? Batata frita fritando que eu como fora, esses fast food, que aquele óleo é reutilizado, isso é péssimo. Isso é inflamatório, né? Isso é péssimo para minha saúde, para a saúde vascular. Então esses óleos que eu quero que vocês tirem. Não alimento rico em ômega 3, não o azeite de oliva que eu vou falar para vocês já, tá? É possível controlar o colesterol com a alimentação? Sim,
É possível. É possível se eu tiver uma alimentação saudável e se eu não tiver aquela hipercolesterolemia, gente, familiar. Aí sim, lógico, como eu falei para vocês, eu tenho que entrar com a medicação. E outra coisa, gente, vamos supor que pontualmente eu esteja obeso, seja sedentário, eu já tenho fatores de risco, outros, né? Aí eu vou ter que avaliar o paciente, mas grande parte dos pacientes a gente consegue controlar através da alimentação, colocando em exercício e diminuindo o peso dele, tá? E isso é muito fácil, fácil não, é muito controlável pela nutrição funcional. Então eu tenho que fazer uma alimentação rica em alimentos naturais, eu vou dar as frutas, vou dar os vegetais, vou dar as fibras, as gorduras boas na alimentação, eu vou dar o óleo de coco, vou dar o azeite de oliva, né, que é uma gordura monoinsaturada, excelente para a parte toda circulatória, né? Eu vou fazer uma riqueza de alimentos que sejam os carboidratos de baixo índice glicêmico. Então, essa alimentação de cereais integrais. Então, se eu fizer hidratar o meu paciente, sabe que a desidratação eleva o colesterol também? Vocês sabiam disso? Pois é. Então, quem toma 2 litros de água por dia pode também ser um fator muito bom, né? Caso você esteja com esse problema. Então, eu posso tomar minha água com limão? Posso tomar água, posso tomar chás, devo, gente. E fazer essa alimentação boa. Posso comer meu ovo, posso comer o espinafre, a rúcula, o agrião, o tomate, todo o reino vegetal. As frutas de uma maneira geral, desde que assim haja um controle. Então, se eu tiver essa alimentação, fizer uma rotina alimentar adequada, dia a dia, colocar a prática regular de exercícios, ter rotina de sono, rotina de comer, rotina de sono que eu quero dizer, horário para acordar, horário para dormir, ter um sono reparador, pronto, eu não tenho elevação do meu cortisol, eu não vou ter mais um descontrole no colesterol e muito menos oxidá-lo, porque eu estou controlando a produção de radicais livres. Gente, eu vou aumentar meu HDL com essa alimentação. Ao passo que se eu tomo as estatinas, às vezes sem precisar, né? Às vezes eu estou no começo, tem muitos médicos que prescrevem de forma preventiva. Eu nunca vi isso, né? Preventivo. A pessoa nem tá com colesterol alto, já preventivamente eu vou dar as estatinas. As estatinas podem causar as miosites, as dores musculares, né? Podem causar amnésia temporária. Isso também acontece com muito paciente que usa de forma prolongada, sem necessidade. Vocês se preocupem muito mais, né, com a elevação da insulina, ter resistência insulínica, chegar ao diabetes. É isso que vocês têm que se preocupar. É muito mais preocupante do que ter um colesterol elevado. Se eu tenho uma insulina em níveis normais, se eu tenho uma resistência insulínica adequada, ou seja, eu não tenho resistência insulínica, tenho uma glicemia adequada, eu tenho um triglicérides adequado, qual é o problema de eu ter um colesterol no limítrofe? Tenho um bom HDL? Qual é o problema, gente? Nenhum. Está sob controle. Entendeu? É pior se eu entrar com uma medicação que pode ter os efeitos colaterais muito grandes sem necessidade. Então, eu tenho que fazer sempre, fazer uma intervenção nutricional, uma intervenção no estilo de vida e aí colocar os exames laboratoriais ali, sempre com frequência, fazendo a avaliação dos exames e vendo como vai sendo a evolução desse paciente. Tem uma PCR que está em níveis adequados, não tem o processo inflamatório ali, né? Então eu tenho um fígado bom, eu não tenho uma esteatose hepática, eu não tenho um TGO, TGP, uma gama-GT alterada. Então, para que ficar tomando a estatina sem necessidade? Então, eu consigo controlar se eu tenho uma alimentação adequada, tá, gente? Bom, os exercícios físicos, eles conseguem, ajudam a controlar o colesterol? Sim, porque eu falei que uma maneira melhor para a gente aumentar o HDL é via exercício físico, principalmente aeróbio. Melhora muito o HDL, viu? Deixa eu ver se tem pergunta aqui para baixo, para cima. Oi, pessoal, vamos lá. Deixa eu ver, deixa eu correr aqui a tela para ver se a gente tem algumas perguntas.
Não aqui. Eu já tenho 42 anos. A Rosa tá falando aqui. Doutora, tenho que cuidar, né? Repor os hormônios? Rosa, você só tem que repor hormônio quando você entrar no climatério, menopausa e começar a ter os sintomas de climatério ou de menopausa, os fogachos, enfim, securas de mucosa, irritabilidade. E aí você vai olhando os seus exames laboratoriais para ver se os seus hormônios estão em falência e está tendo sintomas. Às vezes você já está tendo sintomas e não está tendo ainda nos exames uma declaração que isso está ocorrendo. Mas enfim, daí a conduta é da sua médica em fazer ou não reposição hormonal. Mas tem que ter esse controle, tanto nos sintomas como nos exames laboratoriais, tá? Aí sim. A JPM Maca. Doutora, trabalho do metabolismo vai caindo conforme a idade. O que você sugere para dar uma acelerada? Olha, a gente tem que fazer sempre uma avaliação com relação a isso, embora foge um pouco do nosso tema, né? Mas eu tenho até uma live falando sobre metabolismo. E a melhor coisa para melhorar o metabolismo é a gente fazer exercício físico e preservar a massa muscular ou aumentar a massa muscular. Quanto mais músculo eu tenho, maior é meu metabolismo, porque os músculos, as células musculares gastam energia, tá? Eu tô respondendo brevemente a sua pergunta aí, mas essa é a base mais simples que eu possa te dar como orientação. Tem muita gordura, que ele é feito, gente, com leite de vaca. Não sei se vocês já conhecem, né, o coalho, né, para fazer o leite. Então ele é feito com essa parte mais sólida do leite e tem uma quantidade de gordura bem significativa, mesmo sendo queijo Minas Frescal. Muito embora o queijo maturado, aquele que é mais amarelo, tem maior teor de gordura, tá? Do que o queijo fresco. Mas não deixa de ter. Mas, gente, tudo dentro de um controle pode ser utilizado. O que eu não vou comer é uma forma de queijo, né? Obviamente. A Jéssica fala, não tenho colesterol. Todo mundo tem colesterol, tá? Todo mundo fabrica colesterol. Claro isso? Ela quer dizer assim, ó, não tem uma elevação no meu colesterol. Porém, tenho esteatose hepática. Por quê? E como melhor isso com alimentação? E como melhora? Esteatose hepática é gordura no fígado. Não necessariamente você vai ter gordura no fígado pelo excesso do colesterol, muito pelo contrário. Essa gordura no fígado é ocasionada por excesso de carboidratos. E é isso que eu quero chegar também a falar para vocês, gente. São os carboidratos refinados, assim como os óleos refinados, que vão elevar o seu colesterol e que vão lhe causar esteatose hepática. São os sucos de caixinha, né? Essa alimentação processada, excesso de massa, excesso de bolacha, de bolo, de farináceo. Então aí mora o perigo. Eles são inflamatórios, eles são oxidativos e eles vão causar o aumento do LDL colesterol, vão ajudar a inflamação, a oxidação, vão ajudar vocês a aumentarem o peso, vão ajudar vocês a criarem gordura no seu fígado, que é a esteatose hepática. Então cuidado, gente, é o excesso de carbo, não é o excesso da gordura, não é que causa isso. Né? A menos que vocês estejam comendo excesso de gordura ruim, aquela gordura trans, aquela gordura que é hidrogenada, parcialmente hidrogenada, gordura saturada exposta ao calor. Essa gordura é a gordura ruim. Até cozinhar com banha eu prefiro do que óleos vegetais que são refinados. Pelo menos a gente sabe que não passou pelo refinamento. Então, se vocês não puderem fazer os azeites de oliva, não precisa comprar azeite de oliva extra virgem para fazer a comida de vocês. Pode ser o azeite, né? Só não exponham ele ao calor, que senão ele vai virar um óleo oxidado que também vai atrapalhar toda a inflamação, tudo isso que eu tô falando também vai ser ruim, prejudicial. Mas entre vocês cozinharem com óleo de milho, de algodão, de soja, de canola, cozinhem com banha. Antigamente, quando a gente tinha aí nossas avós, bisavós cozinhando com banha, a gente não tinha tanto índice de problemas de doenças cardiovasculares. Pois é, gente. Então, cuidado. O infarto é muito mais provável acontecer por quem tem diabetes, porque tem resistência insulínica, por quem tem sobrepeso, às vezes
Às vezes não necessariamente a gente vai ter porque tem colesterol alto. E o colesterol, gente, ele só vai ser encontrado ali no momento que a gente está com uma placa de ateroma, porque ele está ali sinalizando um perigo. Sabe quando vocês estão num incêndio, um bombeiro está lá e vai falar, ó, o bombeiro que ocasionou o incêndio? Não, ele está ajudando. Ele está recrutando, ele está avisando que ali tem um perigo para recrutar um sistema imunológico, um sistema de defesa. Né? Talvez isso seja um conceito novo para vocês, mas ele é real, tá? Então cuidado é com os açúcares, cuidado é com esses óleos. É isso que vocês têm que tomar cuidado, viu, gente? Que mais que eu tenho para falar para vocês? Bom, e quero falar para vocês quais são o que não deve faltar na alimentação de vocês, que a gente tá com 15 minutos para acabar aqui, ó, e o que a gente tem que excluir dessa alimentação, tá? Essas margarina, manteiga, cremes, requeijão, creme disso, creme daquilo, gente, tira da frente. Isso só é o que? Um creme cheio de gorduras ruins. Tenta fazer seu alimento no vapor, tenta fazer ele assado, tenta fazer ele cozido. É melhor, é mais saudável, é mais fácil de vocês digerirem, né? Escolham mais peixes, os peixes têm gorduras boas, ricos em ômega 3. Escolham comer mais sementes, as castanhas, nozes, amêndoas, né? As castanhas e as sementes, na verdade. O azeite de oliva é importante. O abacate é uma fruta que não pode faltar na alimentação de vocês. Ele tem uma gordura chamada beta-citosterol, que é parecida na forma molecular com a molécula do colesterol. Então, se eu tenho um colesterol ruim alto, eu vou enganar a absorção desse colesterol com o beta-citosterol presente no abacate. Tanto é que a gente tem hoje suplementos à base de fitosteróis, que eles vão fazer com que haja uma redução em quem tem esse LDL muito elevado e oxidado. Tá? Então essas gorduras têm que estar presentes na alimentação de vocês. Comer peixes gordos tipo salmão é gordo, o arenque, a cavalinha, peixes de água fria ricos em ômega 3, chia, linhaça também tem que estar presente, né? E muita fibra. Então as frutas vermelhas, as frutas de uma maneira geral são ricas em antioxidantes que vão combater o efeito, os excessos de radicais livres. As fibras presentes nos vegetais crus e cozidos, as verduras verdes escuras, isso é bom para vocês consumirem, né? O chá verde também tem as catequinas do chá verde, que são antioxidantes e vão também diminuir, lembra? Diminuição de radicais livres. Eu preciso de muito antioxidante. Até o chocolate amargo é bem-vindo nessas ocasiões, porque ele tem polifenóis que combatem esse prejuízo que os radicais livres fazem. Então eu vou ter substâncias antioxidantes. É isso que eu vou precisar, né, na minha alimentação. Até a laranja também é um alimento importante, além do abacate e das demais frutas de uma maneira geral. Ela tem a naranjina, que é importante. Além disso, ela tem a esperidina, que são riquíssimos em antioxidantes. Falei da berinjela, que tem antocianinas também, né? Não lembro. E além da berinjela, tudo que é arroxeado, as frutas vermelhas, blueberry, amora, framboesa, quem puder comer, excelente. Açaí, tem que comer açaí, gente, é bom, é antioxidante, é gordura boa. Então lembrem, quem é o grande vilão do colesterol alto? É o fumo, o álcool, o estresse, o excesso de carboidratos refinados, os açúcares ruins, as gorduras, os óleos vegetais refinados. É isso que vai fazer vocês aumentarem o colesterol e a oxidação do LDL, colesterol ruim. É isso que vai fazer vocês aumentarem a inflamação, a oxidação. Se vocês tirarem tudo isso da alimentação de vocês, esse excesso mas é um sorvete X, veja lá no rótulo, tudo que tiver gordura hidrogenada, gordura trans,
né? É ruim. E hoje a gente tem uma permissão de todo alimento industrializado que tiver menos de 1% de gordura trans, nem precisa colocar no rótulo. Mas isso não quer dizer que ele não tenha. Se você comer em excesso, quanto é que você está comendo aí? Junta isso com aquilo com o outro. Uma somatória de coisas ruins e prejudiciais. E para a uva, lógico, como uma grande fonte aqui, eu tô olhando e tô lembrando. Gente, então, lembra da hidratação, do exercício físico que aumenta o HDL. E outra coisa que eu queria falar para vocês, eu fiz até uma receitinha aqui, né? Lógico que eu tenho que usar pré e probióticos para melhorar toda a absorção daquilo que eu tô comendo. Eu tô comendo coisa boa, eu preciso absorver, né? Vocês sabem que o primeiro passo é a questão digestiva, eu não vou deixar de falar isso e lembrá-los disso. E também eu pus uma receitinha aqui muito legal para vocês. É 1 colher de semente de linhaça triturada, 1 colher de farelo de aveia e 1 colher de sopa, tudo sopa, tá, gente? De nibs de cacau. Pois é, podem fazer essa misturinha, que ela é muito legal e vocês podem diminuir a oxidação do LDL colesterol. Também com isso, porque é rica em polifenóis, é rica em fibras, em ômega 3, tá? Então podem fazer isso que dá muito certo. Fechem num vidro, tá? E podem estar colocando isso, tipo, quero colocar no iogurte natural desnatado, quero colocar numa bebida vegetal, quero colocar numa fruta. Excelente! Vamos colocar isso no abacate, na banana, gente? Por que não? Então, ó, lembrem, gorduras boas, castanha, semente, todas elas, tá? É lógico que sem sal, obviamente. Posso fazer as pastas dessas sementes, que também são ótimas. Posso consumir óleo de coco, azeite de oliva. Posso consumir os carboidratos de baixo índice glicêmico, as frutas, os vegetais, os legumes, as fibras e esse arsenal de antioxidantes presente tanto no reino vegetal, né, que eu quero, e nessas gorduras boas, porque é isso que nós precisamos para melhorar a nossa saúde, para melhorar esse excesso de LDL colesterol, melhorar a porção HDL e evitar a oxidação. Aí a gente vai ter menos risco de doenças cardiovasculares. Além disso, gente, se mexam, exercícios, cuidado, modulem o estresse, né? O estresse é deletério para tudo, né? Inclusive para quem tá com esse tipo de problema. E outra coisa, ó, que eu preciso falar também para vocês, não esqueçam que os remédios que abaixam o LDL colesterol, que ele é importante, vocês viram quantas ações importantes que o colesterol faz, ele também vai abaixar o HDL. Então eu bato o olho no exame, eu vejo, quando eu vejo o colesterol total lá muito baixo, o LDL muito baixo e o HDL baixo também, pode contar que tem medicação aí. Aí esse paciente acaba tendo testosterona baixa, não sintetiza hormônio, aí quer fazer reposição hormonal, de que jeito? Se não tem nem matéria-prima para fazer, não tem colesterol. Não adianta a mulher também querer aumentar a testo, melhorar a parte hormonal dela, se de repente ela também não tem um colesterol adequado, né? Colesterol muito baixo não vai dar isso. Não vai dar para vocês. Tem um estudo que mostra que a longevidade depende de uma quantidade adequada de colesterol, de uma quantidade boa, não é de colesterol baixo não, viu, gente? Isso não traz longevidade. A gente tem que ter os níveis adequados. Então, ó, falei disso hoje com relação a colesterol e aí tem muitas perguntas aqui. Quem eu não vou poder responder, que não vai dar o horário, pode me mandar as perguntas no direct. Aqui, eu já respondi aqui. Como 2 ovos todos os dias no café, porque falaram que é bom para os olhos. Ótimo, excelente, porque a gente tem aí luteína, que é bom mesmo para os olhos. Ovos são ótimos. Temos que cuidar dos hormônios depois dos 35 anos. A gente tem que cuidar de hormônios sempre, gente. De criança, de adulto, sempre. Criança tem que olhar a tireoide, ver se os hormônios da tireoide estão adequados, se os hormônios, o cortisol está adequado, se a testo, se estrogênio, se progesterona, porque o hormônio é que rege todo o nosso metabolismo, né? A gente tem os precursores hormonais, né? O SDHEA, então a gente tem que olhar um todo, né? Não é só depois dos 35. Tomei remédio para colesterol, mas me dei cãibra. Olha lá, câimbras, dá cãibra, dá miosite, é isso aí, viu? Tá vendo? Então, Josélia, se você escutar mais vezes a live e pôr mais em prática tudo isso que eu falei, lógico, suplementação, gente, ômega 3. Vou dar fitoesteróis se eu preciso, mas ômega 3 obviamente que vai entrar
pré e probióticos, né, fibras, eu coloco isso muito para melhorar um todo. E uma riqueza de antioxidantes, coloco a cúrcuma, obviamente, o resveratrol, excelente, o vinoxin, que é a semente, um extrato de uva, extrato de gengibre, meu Deus do céu, muita coisa, extrato de cacau, cacau orgânico. Gente, pode consumir isso que a sua circulação vai ficar 1000. E eu vou mandar um beijo grande pra vocês que eu vou ter que encerrar essa live, senão não tenho como gravar, tá? Um beijo grande, pode me mandar no meu direct aí que eu vou respondendo, tá bom? Gente, fique com Deus, até a próxima live, espero que eu tenha ajudado de alguma forma vocês, tá? Tchau, tchau, até. Vai ficar gravada no YouTube, hein?